Olá, olha eu aqui de novo, tudo bem pessoal? Meu nome é Wesley Costa, sou psicoterapeuta há quase 10 anos e estou aqui no meu consultório, acabei de fazer mais um atendimento. E é o seguinte, queria fazer esse vídeo aqui sobre a ansiedade. Você que tem muita ansiedade, eu quero falar um pouco sobre a origem da maioria das ansiedades. Que é a ansiedade clássica? A ansiedade nada mais é do que acúmulo de pressão. Quando você está muito pressionado por coisas na sua vida que estão acumulando em você e o peso está tão grande, a pressão está tão grande que você tem crises de ansiedade. Você já se sentiu assim? Então deixa o like aí no vídeo que eu vou falar para você como evitar isso e se você já tem, vou te explicar como você faz para diminuir os seus níveis de ansiedade e até mesmo combatê-las, tá bom? Deixa o like aí. É o seguinte, pessoal, boa parte das ansiedades que vem aqui, né, pessoas que sofrem de algum transtorno de ansiedade, de crises de ansiedade constantes, geralmente o problema quase nunca está no biológico delas, né? Muitas se entregam para as medicações. Muita gente que tem crise de ansiedade ou transtorno de ansiedade se entrega a medicações. O que acontece? Medicação, ela ajuda, mas como eu sempre falo, o remédio serve para remediar. Remédio serve para remediar. Então, se você não tiver cuidado com a dosagem, você pode se tornar dependente da medicação. Então, o correto para se tratar a ansiedade é principalmente medicação passada pelo médico, aliado com terapia, seja com um psicólogo, com um terapeuta, com um psicoterapeuta, não importa, mas você tem que fazer a terapia. Por quê? Porque na terapia vai ser abordado, ensinado a você formas e maneiras de lidar com a ansiedade, estratégias para conter ou entender a ansiedade e por último, você vai entender as origens da ansiedade e como não acumulá-la, E é sobre isso que eu vou te ensinar agora. Você que sofre de ansiedade, entenda uma coisa. Geralmente, se a sua ansiedade for aquela ansiedade clássica de ter crises espaçadas, por quê? Geralmente a ansiedade é uma coisa que acontece de forma espaçada. Quando você tem uma crise, se você tem uma crise hoje, geralmente demora um tempão para você ter outra crise. Os meses se passam, os dias se passam, às vezes até ano, e do nada você tem outra crise. Toda vez que você deixa para lá e não toma cuidado, não preste atenção naquela crise que você teve, não vai procurar ajuda profissional, aquelas crises aumentam. Elas simplesmente aumentam. É como se o corpo estivesse dando um sinal para você, estivesse dando um alerta para você de que algo precisa ser cuidado, precisa ser olhado, entendeu? Então, se você tiver crise de ansiedade, mesmo que de formas espaçadas, né, é bom você procurar ajuda profissional, tá? E como eu expliquei no início do vídeo, ansiedade ou crise de ansiedade, a clássica, geralmente são acúmulos de pressões, de preocupações, de coisas no seu ambiente, na sua vida, na forma que você está lidando com a vida, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente de casa mesmo, ou com amigos ou negócios, né? A ansiedade, você tem que entender uma coisa, pessoal, a ansiedade em si, ela não é uma doença, A ansiedade é um mecanismo de defesa que todo ser humano tem. Entenda isso de uma vez por todas. A ansiedade só se torna patológica quando ela faz você ter crises, né? Em momentos em que não deveria acontecer nada. Por que a ansiedade existe? Você deve estar se perguntando aí, né? A ansiedade, ela existe porque ela, principalmente os nossos ancestrais que eram nômades, que viviam nos tempos das cavernas, eles precisavam o tempo inteiro ter um cérebro ansioso, um cérebro atento a todos os perigos ao redor dele. Porque se alguma moitazinha mexesse ali, não daria tempo dele analisar aquela moita para saber se dentro, atrás daquela moita, tinha um bicho para comer ele ou não, entendeu? Aqueles que pararam para analisar e falaram, isso aí não deve ser nada, deve ser o vento que está balançando essa moita, esses aí morreram, foram devorados e não passaram genes adiante nas próximas gerações. Já aqueles ansiosos que o cérebro estava o tempo inteiro ativo, conseguiram sobreviver e passaram os genes adiante. Então o seu cérebro, ele é naturalmente ansioso, tá? Então eu quero que você entenda isso. A ansiedade, primeira coisa, a ansiedade não é uma doença, não é, nunca foi. Mas quando é que a ansiedade se torna patológica? Como eu expliquei para você, a ansiedade é um mecanismo de defesa que ativa o seu sistema simpático para você reagir a perigos que estão ao seu redor. Os homens da caverna, né, os nossos ancestrais, que eram nômades, eles precisavam ter um cérebro ansioso para poder reagir a tudo que tivesse ao redor, porque tudo que tivesse ao redor deles era perigoso.
na savana africana, nas selvas em que o ser humano viveu, tudo queria matar eles. O problema é que a gente evoluiu e hoje vivemos em cidades que nos dão conforto, nos dão segurança, comodidade. Se você quer uma comida, pede no iFood. Quer assistir televisão, tem todos os canais do mundo na Netflix e filmes e tal. Hoje é muito cômodo. Mas então por que a gente fica ansioso? Por que nosso sistema simpático é ativado do nada se não tem mais nenhum perigo ao nosso redor? Explico para você agora. É o seguinte, isso acontece por acúmulo, repetindo o que eu falei no início do vídeo, acúmulo de pressões, acúmulo de preocupações, acúmulo de coisas na tua vida que tu não tá sabendo lidar e tá acumulando dentro de você. Chega uma hora que isso aí, explode, entendeu? Pode ser um colega de trabalho que você não está sabendo lidar, ou o seu chefe que você não está sabendo lidar, ou o relacionamento seu que está abusivo e você não está sabendo como lidar com aquilo, como sair daquilo, ou problemas financeiros que está acontecendo na sua vida, muita preocupação, e aí a sua cabeça pira. Na nossa cabeça, no nosso subconsciente, ela acha que você vai ser atacado por um bicho, por um tigre dente de sabre, por alguma coisa que vai te comer. Por isso ela ativa o sistema simpático. E esse sistema simpático do nosso sistema nervoso, né, ele vem de uma parte chamada amígdala, que está aqui no nosso cérebro, tá? Essa amígdala é como se fosse um alerta. Ela liga uma sirene na nossa cabeça, fica perigo, perigo, perigo. E aí do nada a gente tem os sintomas clássicos da ansiedade, que são, quais são? Você sabe muito bem, se você tem ansiedade, você sabe muito bem. A respiração fica ofegante, as mãos muitas vezes ficam geladas ou suadas, né? A gente começa a suar frio, a pele fica pálida, às vezes a visão fica turva, às vezes a gente dá vontade fica tonto, fica com vontade de desmaiar, como se o coração fica palpitando com força. Esses sintomas todos é o seu sistema simpático sendo ativado, né? Quando o seu sistema simpático está sendo ativado, ele está preparando o seu corpo para lutar ou fugir. Lutar ou fugir. O problema é que quando você tem uma crise de ansiedade, você nunca está esperando lutar ou fugir. Geralmente você tem na escola, na faculdade, em casa, relaxado, né? E muitas vezes você não sabe o que fazer e se desespera. Calma, tá? Não se desespere. O que você tem que fazer é ativar o seu sistema parasimpático. Entendeu? Veja que a sua amígdala ativa o seu sistema simpático, né? Que é o que a gente dá esse nome de crise de ansiedade. Mas você tem que, para parar completamente a ansiedade durante uma crise, você tem que ligar o seu sistema parasimpático. E como é que eu ligo isso? Como é que eu ligo o sistema parasimpático? É simples. Primeira coisa é respiração profunda. Sua respiração fica ofegante quando você está tendo uma crise de ansiedade, muito, muito ofegante. Então a primeira coisa que você tem que fazer é uma respiração consciente. É parar o ar e respirar devagar. Principalmente a respiração diafragmática, que é aquela respiração que a gente faz na barriga. Perceba que quando você respira, o seu peito vai para frente e volta para trás, né? A respiração diafragmática é aquela que você respira somente aqui na barriga. Então você mantém o seu peito fixo e só a barriga mexe, Só a barriga mexe, tá vendo? Isso aqui ajuda você a recuperar a sua respiração normal. Fazendo isso, você começa a prestar atenção em coisas que estão ao seu redor, para que você volte para o aqui e para o agora. Porque numa crise de ansiedade, a gente fica completamente perdido sem saber o que fazer. Então a primeira coisa que você tem que fazer é focalizar a sua atenção em alguma coisa. Por exemplo, isso aqui está perto de mim, que é uma bombinha. Eu olho para a bombinha e tento descrever na minha cabeça todo o formato da bombinha. É uma bombinha com detalhes amarelos, tá cheia de álcool, é branco aqui em cima. Aí você olha para outras coisas, tá aqui o controle do ar-condicionado, é da cor creme, não sei o que. E começa a olhar coisas ao seu redor, objetos ao seu redor, enquanto foca na respiração diafragmática. Enquanto você estiver fazendo isso, se você quiser fechar os olhos e começar a imaginar você em situações, em lugares, em ambientes agradáveis, como uma praia, um sítio, uma fazenda, um campo. Imaginar o ar puro entrando nos seus pulmões. Isso tudo que você fizer, esse exercício de visualização que você faz, junto com a respiração, manda uma mensagem para a sua amígdala, manda uma mensagem para o sistema simpático, para dizer que está tudo bem, que não precisa ativar a sirenezinha, que pode parar, tá tudo tranquilo aí, não tem nenhum perigo ao meu redor. Toda vez que você faz isso, você se acalma e liga o sistema parasimpático. O sistema parasimpático ajuda você a se acalmar e relaxar. Fazendo isso,
rapidamente você volta ao seu estado normal, tá bom? Então, recapitulando o vídeo, ansiedade não é uma doença, é um mecanismo de defesa que é ativado toda vez que seu cérebro acha que está em perigo, tá? Segunda coisa, ansiedade patológica geralmente são acúmulos de pressão, acúmulo de pressão, de obrigações, de preocupações que você coloca na sua vida e isso acaba desencadeando uma crise de ansiedade. E terceiro, para você parar essas crises, controlar essas crises, faça o exercício de respiração diafragmática, de visualização contínua de coisas próximas a você e de visualização mental, se imaginando em um ambiente tranquilo, relaxado, onde você se sente bem. Em poucos minutos, a crise cessa, tá bom? Essa é a minha dica como psicoterapeuta para você, tá? Se essas 3 dicas te ajudaram, deixa um like aí no vídeo e manda esse vídeo para alguém que sofre de ansiedade, tá? Porque tem muita gente que sofre e se desespera na hora que tá tendo uma crise e acha que vai morrer, tá? Então manda esse vídeo para ele ou ela, que com certeza vai ajudar muito. E se você gostou desse vídeo, tem outros vídeos aqui que podem te ajudar também, tá? Sobre depressão, relacionamentos, estilo de vida, doenças psicossomáticas e por aí vai, tá bom? Meu nome é Wesley Costa, te vejo no próximo vídeo. Valeu! Ah, se inscreva aí no canal, tá? Se inscreva aí. Valeu!